que é tão desafiador a gente lidar com o outro? Por que a gente às vezes acha que a gente precisa se moldar para lidar com o outro? E por que a gente espera que o outro se molde para lidar com a gente? Por que às vezes a gente quer mudar aquela pessoa? Será que é possível a gente mudar alguém? Olha, eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que a gente não consegue mudar nem filho. Porque eu sei que meus pais não conseguiram me moldar do jeito que era sonhado, do jeito que eles queriam, enfim. Então, por que a gente está de alguma forma querendo moldar o outro da nossa maneira? Será que é porque a gente precisa controlar tudo? Ter tudo sob nosso controle? Porque se sair do nosso controle a gente começa a ficar nervoso, ansioso? Então vamos começar a observar, né, como que a gente lida com o outro e como que a gente lida com a resposta do outro com a gente. Como que o outro falando alguma coisa pra mim, como que eu me sinto, como que eu me comporto, como que aquilo dói em mim e como que eu falo pro outro alguma coisa. Será que eu tô só enviando uma coisa ácida para aquela pessoa? Ou será que eu tô contribuindo, querendo realmente contribuir com ela de alguma forma? Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta sobre esse assunto, pode mandar aqui pra mim, que eu vou lendo e vou respondendo, fica bem interativo assim, tá? Por que eu quero que o outro faça do meu jeito? Por que eu quero que o outro seja do jeito que eu quero? Como se todo mundo fosse da minha criação. Como se eu fosse o sempre certo. Será que eu tô sempre certa? E aí todo mundo tem que fazer do meu jeito, todo mundo tem que ser que nem eu sou, da mesma forma que eu sou? Então é a gente observar isso, observar a nossa dinâmica também com o outro. E o que eu vejo no outro? O que eu admiro no outro? E o que eu desgosto em relação àquela pessoa? Tudo que a gente percebe no outro é porque a gente tem dentro da gente. A gente só consegue perceber no outro o que tem dentro da gente. Então, se eu admiro aquela pessoa por alguma coisa, eu acho aquela pessoa super criativa. Então, a criatividade também está dentro de você. E da mesma forma, quando a gente não gosta de alguma coisa no outro, observa onde que dói, por que a gente não gosta, será que é alguma coisa que falta? Será que é alguma coisa que eu tenho e eu não consigo destrinchar direito? Processar? Às vezes eu tenho uma dor, aí eu falo assim, aliás, voltando, às vezes a pessoa faz alguma coisa e aí eu falo, ai, olha como ele é grosseiro, olha como ele é estúpido. Será que você é estúpido em algum momento? Talvez você não seja com aquela pessoa, mas pode ser que você seja estúpido com o caixa lá do mercado que bateu errado lá as suas compras. Então é a gente observar será que eu ajo da mesma forma que aquela pessoa em algum momento? Então a gente começa a olhar pra gente, parar e olhar pra gente. Aonde que tá esse meu incômodo? Aonde que tá essa parte que eu olho pro outro e eu não fico satisfeita, e eu não fico tranquila, ou eu quero reagir, ou eu quero atacar? Como que isso me afeta? Como que a relação com o outro me afeta de alguma forma? Será que eu tô desalinhada com a minha essência, com o meu propósito, com o que é importante pra mim? E por isso me faz reagir a qualquer momento, me faz agredir, me faz reagir e falar, não, mas é que eu não aguento mais. É porque eu não aguento mais. Está doendo dentro de mim e eu estou descarregando no outro? Será que eu estou esperando que o outro resolva todo o meu problema? É muito comum a gente dar essa responsabilidade para o outro, né? Esperar que o outro resolva a minha questão. Perguntar para o outro, por que eu posso fazer? Está dentro de você essa resposta. Olha para você. Para de responsabilizar o outro pela sua felicidade, pelo aquilo que é importante para você. Começa a observar você mesmo. Por que a gente deposita tanta expectativa no comportamento do outro? Por que eu fico magoada quando elas não fazem do meu jeito? É importante a gente parar e olhar, observar. Eu faço essas perguntas exatamente para trazer essa reflexão, para cada um pensar como que você está reagindo, como que isso é para você, se é leve, se é desafiador pensar nisso.
Quando você culpa o outro, você dá para ele a responsabilidade e o controle da situação. E você sai do papel de protagonista da sua existência, da sua vida, da situação. E você passa a ser um mero coadjuvante. Você perde a oportunidade de ajustar o que está acontecendo. Então, toda vez que você se perguntar que aconteceu alguma coisa com você e você falar assim, não, a culpa é do outro. A culpa pode ser, a responsabilidade do ato daquela pessoa é dela. Mas como você está se sentindo e como você está reagindo, é sua responsabilidade. Você que pode mudar. Eu não estou falando que, o outro, sei lá, agrediu e a culpa é minha. Não, a responsabilidade do que o outro fez é dele. Mas como você reage àquilo, é sua responsabilidade. A resposta passa por você. Você olha, como que eu me senti a partir daquela questão, daquela situação. É sempre importante a gente trazer isso pra gente. Trazer essa reflexão, entender de onde que vem aquilo, por que aquilo magoou, o que eu esperava daquela pessoa, da onde que vem aquela questão. Quanto mais a gente percebe que há algo a ser feito em relação àquilo, mais consciência a gente tem. Mais a gente pode olhar e falar, tá, então me incomodou por quê? Porque eu esperava que aquela pessoa fosse gentil comigo. Por quê? Porque eu sou gentil com ela. Será que eu tô querendo ser gentil com ela só pra ter a gentileza de volta? Será que eu tô esperando que ela seja legal comigo? Por quê? Então é a gente olhar, sentir, ver aonde que doeu. Porque eu me senti rejeitada. Porque eu me senti sozinha. Me senti desamparada. E será que eu tô esperando que o outro sempre faça isso por mim? Então é muito a gente olhar, perceber, sentir, se analisar. E não só ir vivendo, vamos fazendo e vai levando a vida. É muito mais que isso. É a gente a cada ato, a cada dor, a cada incômodo, a cada conflito, a gente perceber que há alguma coisa que possa ser feita. O que eu ainda estou querendo aprender com aquela situação? O que aquela pessoa sabe fazer que eu não sei? Porque às vezes me dá raiva porque aquela pessoa faz uma coisa e eu não sei fazer também. E aí eu fico com raiva. Porque eu fiz diferente. E aí começa a questão. É importante também não devolver na mesma moeda. Quando a gente está devolvendo na mesma moeda, a gente está ali no nosso subconsciente, a gente está tentando ficar empatado. A gente está querendo resolver o problema. A questão da vingança é bem assim, né? Quando a gente fala, vou festejar o seu sofrer, o seu penar, aquela música e tal, a gente só está querendo empatar. A gente está querendo resolver um problema. Como é que eu posso resolver esse problema? Eu vou me vingar. Eu vou devolver na mesma moeda ou vou fazer pior. E é importante a gente observar tudo que a gente está fazendo. Isso é para ver se a gente está querendo devolver, se a gente está querendo mostrar que a gente é superior a alguém. Será que quando eu falo alguma coisa sobre alguém, será que quando eu emito a minha opinião sobre alguma coisa, será que eu estou querendo só me colocar como superior àquela pessoa? Mostrar para ela que eu sou melhor de alguma forma? Então é a gente observar da onde que vem cada ação, cada fala, cada reação e trazer isso para a consciência. Por que eu faço assim? Por que eu critico o outro? Por que eu começo a olhar para ele e falo alguma coisa ácida? Aonde que está doendo dentro de mim? Existe uma fala que eu até anotei aqui, vou ver se eu acho aqui. Acho que foi Freud que falou, ele fala assim, quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro, ou seja, da pessoa que está falando, do que de Paulo. Porque quando você fala de alguém, você está botando a sua opinião. Você está falando, isso me incomodou, eu tô chateada com Pedro fez tudo errado,
Aliás, Paulo, né? Porque Pedro fala sobre Paulo, desculpa. Paulo faz tudo errado, Paulo não tem consideração por ninguém, Paulo sequer percebeu que eu estava ali. Será que eu estou falando de Paulo ou será que eu estou falando da minha dor? Será que eu queria que Paulo me reconhecesse e ele não viu? Será que eu estava esperando que Paulo me desse algum, que bom que você veio, algum confete por eu estar ali? Então, por isso que quando a gente fala isso, né, quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Ou seja, eu sei mais da dor de quem está falando do que daquele que está sendo comentado sobre. Isso está fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Tá? Vai me dando um feedback aqui se isso faz sentido, se vocês sentem isso nas relações, se vocês têm alguma dificuldade nas relações que vocês queiram trazer para cá para a gente conversar, para a gente discutir, tá? Toda vez que algo acontece com a gente na nossa vida, se a gente parar e perguntar por que isso está acontecendo, o que eu estou aprendendo com isso, sempre inclua-se na resposta. Não fica assim, porque é a crise, porque é a pandemia, porque Saturno tá não sei aonde, porque Mercúrio tá retrógrado. Para de ficar achando desculpa para as coisas que estão acontecendo. Eu acredito na astrologia, acredito e tal, mas a gente culpar o tempo todo, a gente fala, não, a culpa é de Mercúrio retrógrado. Não, o que eu tô querendo aprender com isso? Da onde que vem essa questão? Por que isso está vindo à luz? O que isso está querendo me ensinar? O que eu ainda não entendi sobre essa questão? É sempre importante a gente olhar o que eu ainda não entendi sobre isso. Da onde que vai vir um insight para eu trazer essa questão, para eu entender isso? Será que quantas vezes que aquilo ali vai ter que acontecer na minha vida de novo para eu poder entender qual é a mensagem que está ali? O que eu tenho que aprender? O que eu preciso mudar em mim? E não olhar para o outro, mas mudar em mim. Esperamos dos outros o que queremos na realidade. Os outros, na maioria das vezes, nem sabem o que queremos. Exatamente, a gente fica querendo que o outro leia a nossa mente e descubra o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e o porquê que a gente quer. E aí a gente volta na questão de ontem. Por que a gente está economizando essa expressão? Não é muito mais fácil eu falar, olha, eu gostaria que fosse assim. Para mim é importante que isso seja feito. Será que você pode colaborar comigo? Será que você pode me ajudar? E às vezes a pessoa vai falar, não. E aí tudo bem, a gente vai entender por quê. E a gente vai entender qual é o novo passo. Ao invés de a gente ficar sempre projetando naquela pessoa a expectativa de alguma coisa. E por que eu espero sempre que o outro faça do meu jeito? Esses dias eu estava escutando, aliás, esses dias não, eu tenho escutado, né, de casais mais maduros até, que na relação fala assim, você nunca me dá razão, tudo que eu falo você é do contra. Será? Será que não é muito mais rico ter alguém do contra do seu lado? Do que aquele que fala, ai, que maravilha isso que você falou, ai, que coisa maravilhosa. Quando você tem alguém que te traz uma reflexão, que te traz uma crítica, também você tem essa oportunidade de aprender, de entender, de olhar além da sua perspectiva. Aí você fala, tem esse outro ponto também. E aí você observa para ver se aquilo ali pode te agregar. De repente você acha que você está fazendo, né, o melhor, maravilhoso, e alguém fala assim, cara, não tá bom. E aí você observa e fala assim, bom, eu tô achando que tá bom, mas será que tem como eu melhorar, já que aquela pessoa falou que não tá bom? O que eu posso melhorar? Qual a sua sugestão? Pergunta pra pessoa, qual a sua sugestão? Você tem alguma sugestão que possa me ajudar a resolver isso? Estuda sobre esse assunto. E aí você vai olhar e vai ver e falar assim, não, faz sentido. Não faz sentido. Eu tô achando, pode não estar bom pra ele, mas tá bom pra outras pessoas. Nem todo mundo vai amar o que a gente faz. Nunca. Ninguém consegue agradar todo mundo. Agora a gente tem que ver o seguinte,
Para quem que eu tô falando? Por exemplo, essa live. Não vai ser todo mundo que vai amar. Não é todo mundo que gosta de ouvir esse assunto. Então, assim, tem gente que vai falar, pô, lá vem ela falar de novo dessa história de você olhar, de você observar, de você se conhecer. Para algumas pessoas isso não faz sentido e tudo bem. Então eu vou observar, eu vou pegar o feedback de quem acredita também que faz sentido e falar, isso pode melhorar, isso não pode melhorar, enfim. Deixa eu ler aqui uns comentários. Acho que um grande problema é que criamos expectativa. Exatamente. Por que a gente está esperando isso? Por que a gente está esperando de fora? Por que eu estou esperando de fora o preenchimento? Por que eu estou criando essas coisas todas? Será que é porque eu faço para o outro? E por que eu faço para o outro? Né? Ontem eu estava até falando sobre isso. Será que eu estou largando as minhas prioridades para atender o outro? E aí eu espero que o outro largue as prioridades dele para me atender? E quando eu faço isso, quando eu percebo que a pessoa não larga as prioridades dela para me atender, aí eu fico aborrecida. Em vez de eu ficar aborrecida, será que eu poderia aprender com ela? A também me priorizar? A também olhar o que é importante para mim? A observar o que eu estou deixando de fazer por mim para atender o desejo de alguém? Vou ler mais um aqui. A pessoa que vai aceitando tudo, um dia pode se encher e causar um estrago muito maior. Sim, porque vai enchendo. E aí quando estoura, a pessoa parece até uma barragem, né, que arrebentou. Ela traz coisa de 1996, no dia 7 de outubro de 1996 você fez isso, porque ela está acumulando, ela está até aqui. Então é importante a gente observar por que dói, por que eu evito falar, por que eu evito colocar, por que aquilo me incomoda, por que eu não mudo. Se a minha situação não tá boa, se eu não gosto do jeito que eu tô vivendo, por que eu vou culpar o outro? Na minha vida tá uma bosta porque meu marido não faz isso. Minha vida tá uma bosta porque meu gerente não me reconhece. Eu não progrido na vida porque eu não tenho oportunidade. Será? Ou será que você pode fazer alguma coisa? Quando você se coloca como vítima, você se coloca impotente. A vítima, ela fica sempre impotente. Quando você percebe que você tem alguma coisa para fazer, que existe uma responsabilidade sua ali naquela questão, você percebe a sua potência. Você percebe que alguma coisa pode ser feita para mudar. E você começa a pensar em formas de agir, em formas de reagir àquela situação sem ser vítima. Quando você é vítima, você só fica reclamando, chutando lata, achando tudo uma bosta. Quando você percebe que você fala, peraí, a vida é minha, eu vou de novo entrar nesse buraco, eu vou de novo reclamar sobre a mesma coisa que eu venho reclamando há 10 anos? Ou será que eu tenho alguma coisa que eu posso olhar e falar assim, eu vou mudar essa situação? Sem precisar sem achar que eu vou mudar o outro. Acho que no primeiro dia da live, né, eu dei um exemplo aqui, não sei agora se foi nesse dia, se foi lá na do aula, assim, enfim. Eu dei um exemplo da minha relação, quando eu fui sair do meu trabalho, da minha relação com meu pai, né? Que a primeira vez que eu fui falar com ele, eu falei, pai, olha, ele falou, você tá achando o quê? Eu falei, pai, eu quero sair, não tô feliz com o meu trabalho. Ele falou, você tá achando o quê? Que tem emprego de engenheira aí, à torta direito no Brasil, que tá sobrando emprego? Eu falei, acho que eu não quero mais ser engenheira. Pra quem não sabe, eu sou engenheira de formação. E aí, ele falou, vai fazer o quê? E aí ele ficou incomodado, eu ainda estava insegura. Eu falei, não, eu não sou uma sonhadora, mas, né, não sei mais se é isso que eu quero e tal. A conversa não fluiu bem, tá. Meses depois, a gente conversou de novo, ele falou, e aí, já tirou da cabeça aquela ideia louca de ficar, de sair do emprego e tudo mais? Eu falei, não, eu continuo querendo sair e tudo, mas eu ainda estava muito insegura, eu estava com medo de não dar certo, eu estava com medo de não conseguir fazer aquilo ali fluir. Aí a conversa também não rolou bem, pronto, ele ficou aborrecido, saiu, eu
fiquei assim, né, tal. Comecei a trabalhar minhas questões, comecei a olhar para dentro de mim, entender o que estava acontecendo comigo ali dentro. Trabalhei a minha questão de segurança, por que eu estava insegura, por que eu estava com medo. Então, comecei a trabalhar. Eu sempre falo o seguinte, gente, é muito importante a gente saber o seguinte: tá com medo? Não vai com medo mesmo. Trabalha o seu medo. Porque se você for com medo mesmo, provavelmente você vai gerar uma ansiedade muito grande. Eu não sei, tipo, claro, você não vai perder uma oportunidade porque você tá com medo, sabe? Mas se é uma atitude, por exemplo, eu queria pedir demissão, mas eu tinha medo. E aí eu vi o seguinte: eu não vou sair com medo. Porque se eu ainda tenho medo de não ter dinheiro, se eu ainda tenho medo de não conseguir, de não dar certo, de ser autônoma, de trabalhar sozinha, de não ter ninguém ao meu redor. Pô, se eu sair agora, se eu saísse naquele momento que eu tava ainda cheia de medo, eu ia ficar muito ansiosa, eu ia ter crise de ansiedade, eu ia ficar nervosa. Então sempre trabalhe os seus medos. Você tem medo? Trabalhe esse medo. Não vai metendo a cara e fazendo tudo assim, não. Claro, de novo, sem perder a oportunidade, né? Se você tem uma oferta de emprego, você vai. Mas vai trabalhando o seu medo para você não ficar ansiosa, para você não ter crise de ansiedade. E aí, voltando à história do meu pai, trabalhei as minhas questões todas e tal, fiquei tranquila, pedi demissão e fui contar pro meu pai. E a reação dele foi boa. Ele falou assim: quando você sai do seu emprego, ele que puxou o assunto, não foi nem eu. Ele falou: quando você sai do seu emprego, você começa então a pagar seu plano de saúde. Aí eu falei assim: a partir de janeiro. Ele falou: então a partir de janeiro você paga o seu plano de saúde. E aí a conversa acabou. E aí eu percebi naquele momento que eu não estava mudando, que eu não podia mudar o meu pai. Mas quando eu mudava a minha segurança, a minha sensação de confiança, o meu amor próprio, eu conseguia também me posicionar de uma forma segura, que eu passasse segurança para o outro. Então, assim, eu não mudei ele, mas eu mudei a relação que a gente estava tendo sobre aquele assunto. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Quanto mais a gente olha pra gente, quanto mais a gente se percebe, quanto mais a gente se olha, a gente trabalha as nossas questões, nossos medos, melhor a gente flui nas nossas relações. Melhor a gente percebe aonde que a gente está, aonde que a gente quer chegar. Deixa eu ler aqui mais uns comentários. Não sei o que acontece. Tive 3 estúdios de Pilates 3 vezes e fui convidada a me retirar as 3 vezes. Observa o porquê. Entende o que aconteceu. Sabe? O que as pessoas estavam ali dizendo que elas não gostavam? Qual era a questão? Por que também, de alguma forma, você está trazendo essa questão de ser rejeitada? O que você ainda está querendo aprender sendo rejeitada? O que você está querendo aprender com alguém te convidando a sair? Então, observe isso dentro de você. Pode ser várias coisas, né? Pode ser o amor próprio, pode ser segurança, pode ser que você tenha capacidade de fazer sozinha. Talvez seja isso. Talvez você tenha a crença de que você precisa fazer sozinha. E é importante você olhar isso. Deixa eu ver alguma outra aqui. Isso serve para tudo, até no trabalho. Sim, são as relações em geral. Como a gente se relaciona dentro de casa com o nosso parceiro é a mesma forma que a gente se relaciona com o trabalho, com as pessoas ao redor. Né? Então, assim, da mesma forma que se a gente escuta uma crítica do marido, do pai, ou da esposa e da mãe, a gente também reage da mesma forma com a crítica do gerente, de um colega de trabalho. Então, como que a gente se percebe? Como que a gente olha as nossas questões? E como que a gente sente isso? A vitimização é um escudo oculto, exatamente. E por que a gente está precisando de um escudo? E por que eu preciso me defender? E por que eu não posso botar para fora a minha vulnerabilidade? O que eu tenho medo? Com o que eu tô com medo de fazer? O que eu tenho medo de mostrar? Epa, peraí, o que eu fiz? Pronto, desculpa. O que eu tô com medo de mostrar? O que eu tô com medo de trazer à tona, né? Sempre perceba que a relação, ela é uma troca. Quando você está se relacionando com alguém,
seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, é uma troca. É uma troca de energia, é uma troca. E se existe uma troca, como é que eu posso fazer para equilibrar essa troca? Se eu tô dando muito e a outra pessoa tá dando pouco, o que eu posso fazer para equilibrar? Se eu tô sendo muito gentil e a outra pessoa tá sendo muito grosseira, o que eu posso fazer para equilibrar? O que eu posso aprender para equilibrar essa questão? As pessoas... é muito comum as pessoas falarem, assim, vira e mexe, eu leio isso na internet, né? Se afaste das pessoas que te incomodam. Se afaste das pessoas que te aborrecem. E aí eu fico pensando, você se afasta e vive na prisão. Porque aí você fala assim, não vou no churrasco, quando a gente puder voltar naquela vida que a gente é o churrasco, sabe? Aquela vida que a gente andava no shopping, é o churrasco e tal. Aí você fala assim, não vou àquele churrasco porque fulano tá lá. E eu me afastei dele. Não quero nem olhar. Não vou naquele lugar porque pode ser que eu encontre tal pessoa. E você começa a viver numa prisão. Ao invés de você olhar a questão, entender por que você está incomodado com aquela pessoa, qual é a característica daquela pessoa que mais te incomoda? Observa, primeira coisa. O que você não sabe fazer que ela está fazendo ali? O que ela está querendo te mostrar? Por que te incomoda? Será que é uma dor sua? Será que é alguma coisa que você ainda não processou ali dentro? Começa a observar isso. Ao invés de você se afastar de todo mundo, traz para a tua consciência o seguinte: isso é uma oportunidade de aprendizado. O outro é um espelho. Quando a gente olha para o outro, ele traz para a gente a oportunidade da gente trabalhar várias questões dentro da gente. O outro, ele espelha as coisas. Ele fala alguma coisa que te agrada. Por que te agrada? Ai, que bom que você está aqui, fico muito feliz com a sua presença. Aí você fica super feliz. Por quê? Da mesma forma, ai, que bosta que você chegou. Por quê que te incomodou? Então é a gente observar essa dinâmica. Observar a nossa dinâmica com o outro, de relacionamento com o outro. O que eu posso aprender com essa pessoa? O que ela faz bem? O que eu acho que ela faz mal, mas talvez eu tenha alguma coisa para desenvolver? Né? Quando eu falo assim, o outro é grosseiro comigo. Mas eu não quero ser grosseira. Não quero ser grosseira. Mas o que ele faz bem quando ele é grosseiro? Ele fala o que ele está sentindo. Eu não consigo. Tá, então eu posso falar o que eu estou sentindo sem ser grosseira. Então eu posso aprender com aquela questão sem ter que copiar a forma. Mas eu posso me inspirar no que ele está fazendo de alguma forma. Tá? Acabe com essa história de você me fez fazer isso. Não, mas você que me fez fazer isso. Você me incomoda. Você me coloca para baixo. Por que você está dando esse poder para a pessoa? Quando ela fala alguma coisa, é sua opção. Você escolhe acreditar naquilo que a pessoa está te falando ou não. O que ela te fala é só a opinião dela. Coloquei isso no resumo do vídeo de ontem, fiz um post sobre hoje e estou falando mais uma vez. O que a pessoa fala para você é a opinião dela. Acreditar que aquilo é verdade é uma opção sua, é uma escolha. Por que você está escolhendo acreditar aquilo como verdade e trazer isso para você e falar, o outro só me coloca para baixo? Será que você também concorda com ele? Será que ele só está trazendo para sua consciência que você também concorda com aquilo que ele está falando? Ou será que você está simplesmente acreditando por acreditar? Por não se conhecer, por não se perceber? Onde que você se perdeu, que você está precisando do input do outro, da opinião do outro para se conhecer? Olha para você, isso é real? O que o outro falou para você, primeira coisa, isso é real? Eu me sinto assim? Eu me vejo assim? Se eu me vejo assim, vamos trabalhar. Se eu me vejo assim, isso me incomoda, eu vou trabalhar nisso. Se eu não me vejo assim, isso não existe, então eu não preciso acreditar. Isso não precisa ser real. A opinião do outro não é uma realidade. É só uma opinião. Isso faz sentido para vocês, gente? Vocês percebem isso? Vai me falando aqui.
Deixa eu ver o que mais. A gente às vezes, será que o outro está trazendo aquilo que você precisa trabalhar? Sim, porque se te incomoda, tem um ponto ali a ser trabalhado. Se existe um ponto de dor, vamos trabalhar, vamos sentir, vamos perceber. Olha para aquilo com amorosidade, sem ser com, é porque eu sou assim mesmo, eu sou sempre a coitada. Sai da vítima, até da vítima de você mesmo. A gente às vezes se faz vítima pra gente mesmo. Sai desse papel. Olha além disso. Ai, coitadinha de mim, eu sou sempre rejeitada. Não, por que eu sou rejeitada? Por que eu me sinto rejeitada? Por que eu preciso ser rejeitada? O que eu tô querendo aprender me sentindo rejeitada? Em que momento eu me rejeito? Em que momento eu me coloco na posição de rejeição? Em que momento eu rejeito a minha opinião? Eu rejeito a minha necessidade? Eu me coloco de lado? É a gente observar, é a gente olhar. Sempre olha para você. A nossa relação com o outro, ela tem a ver com a gente. Eu li um negócio muito legal que fala o seguinte: o sol nasce para todos, mas a nossa relação com o sol é totalmente diferente. Tem gente que ama o sol, tem gente que se protege, tem medo do sol machucar. Tem gente que ganha dinheiro com o sol. Tem gente que fica desesperado quando vê, porque vai ficar o dia inteiro debaixo do sol e falar: ai, não acredito, o sol de novo. Então, o sol tá lá. Ele continua fazendo a mesma coisa todo dia. Só que a nossa relação, como a gente se relaciona com o sol, é diferente. Da mesma forma com as pessoas. Por que para algumas pessoas... Por que, por exemplo, se eu tomar uma ação aqui, para algumas pessoas vai doer, para outra vai ser uma brincadeira e para outra vai passar desapercebido. Por quê? Porque de acordo com o que está dentro de mim, com o que eu acredito que é verdade, com o meu sistema de crenças, ou seja, com o que está armazenado no meu subconsciente. A partir do que aconteceu comigo na minha infância, a partir dos meus traumas, a partir dos meus desafios, do que eu acreditei ser verdade. Cada um é de um jeito. Observar que cada um é de um jeito e perceber a grandeza disso é muito rico. É muito rico. Ninguém vai ter o mesmo relacionamento com todo mundo. Né? Eu posso ter um grupo de melhores amigas. Vai ter uma que eu vou me sentir mais à vontade de falar uma coisa, com a outra mais à vontade de falar um outro assunto. E cada uma vai ter uma relação diferente entre elas, né? Entre cada uma delas. Então é a gente observar. Essa analogia do sol, mantenha isso na mente de vocês. O sol nasce para todo mundo, cada um se relaciona com o sol de uma maneira diferente. Cada um se relaciona com a pandemia de uma maneira diferente. Cada um se relaciona com o fulano de maneira diferente. Por quê? Porque é de acordo com o que está dentro da gente. Por isso que eu falo que o outro, ele é um espelho. Ele traz pra gente, ele reage, ele traz pra gente o que é um ponto de dor pra mim. Às vezes, alguém fala alguma coisa pra você, a pessoa nem percebeu, nem sentiu que aquilo ali era um incômodo pra você. Falou numa boa e você ficou puto, você ficou nervosa, você queria matar aquela pessoa. E a outra pessoa nem percebeu, porque pra ela aquilo ali é normal, é natural, não é um ponto de dor, mas pra você é. Então olha isso, observa essa situação, observa como que você desenrola isso. Cada coisa na sua vida, observa como você sente. Qual é a dor, qual é o ponto, aonde dói, o que incomoda. Olha para isso. Com tranquilidade, com sinceridade. Tenha coragem para olhar para as suas questões com sinceridade, com amorosidade. Sem culpa. Sem se sentir, eu sou um idiota mesmo, já tô me sentindo, já sou de novo, fazendo a mesma coisa. Quando você entra de novo, eu sou um idiota, eu sou um burro, você tá entrando no vitimismo, você tá entrando no drama. Então tira o drama. Para de olhar pro drama. Mas isso nunca mais vai acontecer. Não sei. Eu não sei. Sai do drama.
Para, observa, isso é real. Tira o drama dali de dentro. Tira o vitimismo. E olha para a questão com amorosidade, com compaixão por você mesmo. Porque se você não tem compaixão por você mesmo, quem é que vai ter, né? Quem é que vai olhar para você com amor? É sempre a gente perceber que quando eu estou preenchida por mim mesma, quando eu estou com amor próprio, quando eu tenho carinho por mim mesma, quando eu me percebo, quanto mais segura eu estou, quanto mais eu olho as minhas questões, as minhas dores e eu trabalho nelas, mais fácil fica a minha vida, melhor fica o meu relacionamento, menos eu me magoo com as questões que acontecem, menos eu sinto que o outro está me atacando. De novo, lembra que eu falei? A opinião do outro é apenas um ponto de vista, não é uma verdade. Você escolhe se aquilo é verdade ou não. É importante a gente observar, olhar, ouvir. Vou ouvir. Isso faz sentido? Será que eu tenho alguma coisa para melhorar a partir do que ela está me falando? Agora, acreditar que é verdade? Esses dias eu escutei uma história que alguém falou para a pessoa, era uma pessoa, né, num cargo de autoridade, falou para ela uma questão e ela ficou super preocupada, não está dormindo direito. Eu falei, mas isso é só uma opinião. Isso não quer dizer que seja verdade, essa pessoa não sabe nem do futuro. Quem é que pode virar e falar isso vai acontecer com você? Sabe? Então, assim, a gente perceber aonde que eu estou entregando a minha essência para o outro, aonde que eu estou querendo que o outro me dê a resposta sobre alguma coisa minha. Observa isso, veja da onde que vem. Se você está com medo do abandono, se você está com medo de ser rejeitada, você está com medo de perder alguém. Aí às vezes você começa nesse medo e você começa a fazer tudo para a pessoa. Preciso fazer tudo. Preciso mostrar que eu sou legal. Preciso mostrar que eu sou boazinha. Preciso me fazer necessária. A pessoa precisa ver o meu valor. Porque senão eu vou perder ela. Um apego, um desespero. Por quê? Porque está faltando dentro a segurança, a tranquilidade. A sensação de que está tudo bem. Que eu não preciso me moldar para ser igual ao outro, para atingir a expectativa do outro. Exatamente, a pessoa acaba se anulando, porque ela quer ser para aquela outra. A gente ama, mas a gente tem que amar de um lugar da confiança. O amor, ele é confiança. Quando a gente está no amor, quando a gente está realmente vibrando no amor, a gente está na confiança. Se a gente está no medo, a gente não está na confiança, a gente está na escassez, a gente está no medo de não ter para todo mundo, a gente está no medo de ser criticado, a gente critica, a gente está na competição. Quando a gente está no amor, a gente está na confiança, a gente está na paz de espírito. Eu me perdoo, eu perdoo o outro, eu tenho a capacidade de olhar para o outro com tranquilidade, com compaixão e de olhar para mim também. E de ver que cada um está no seu processo. Cada um está fazendo o melhor para ser feliz. Se a gente parar e perceber o seguinte, todo mundo está atrás da mesma coisa. Eu, vocês e todo mundo só está querendo ser feliz. Cada um da sua maneira. Cada um encontrando um caminho. E cada um vai ter um caminho diferente, porque nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes. Não quer dizer que um foi feliz assim, que o outro vai ser feliz exatamente igual. Os caminhos são diversos. E quando a gente percebe que o outro também está buscando formas de ser feliz, eu consigo olhar para ele com mais compaixão, com tranquilidade, com amorosidade. E eu falo, bom, ele também só está querendo ser feliz, assim como eu. Talvez ele ainda não esteja, talvez eu, ele, vocês, né? A gente talvez ainda não tenha encontrado a forma perfeita, ou já, mas é a gente perceber que cada um está no seu processo, está no seu desenvolvimento, está no seu entendimento de verdade, no seu entendimento de felicidade, no seu entendimento de amorosidade.
Então começa a olhar o outro com tranquilidade. Para de achar que o outro está fazendo tudo para te irritar. Para de achar que o outro só faz merda. Ou que você só faz besteira. Olha para isso com tranquilidade. Ria de você mesmo. Ria do outro com tranquilidade. Acha engraçado ao invés de achar raiva, ao invés de ter raiva. Quando a gente está com raiva, será que a gente está propagando o ódio no mundo? Quanto mais a gente cultiva a raiva, será que a gente está plantando o ódio, florescendo o ódio? Quando eu deixo de olhar a minha dor, será que eu estou só aumentando a raiva no mundo? Porque eu fico irritada, estou sempre à flor da pele, não olho a minha questão, não olho onde dói, não olho o que me incomoda. E aí o outro, a culpa é do outro. Eu tô com raiva daquela pessoa, eu tô com ódio daquela pessoa. A gente só tá propagando ódio, fazendo mal pra gente. O outro nem sabe que você tá com raiva, não sabe nem da metade do que você tá sentindo, não sabe nem por que você tá com raiva. O outro é um espelho, o outro traz a oportunidade pra gente se conhecer, pra gente se entender, pra gente olhar para as nossas questões, pra gente melhorar. Então, quanto mais eu percebo a mim mesmo, aí eu olho para o outro e eu melhoro a minha relação com o outro. E aí a gente começa a criar o tal do jogo de cintura para lidar com as pessoas. Gente, vocês têm alguma dúvida? Tá fazendo sentido? Fez sentido? Manda aqui para mim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tinha anotado várias coisas. Muito legal também. Tenha presença quando você está com uma pessoa. Observa isso. Será que quando eu estou conversando com alguém, será que eu estou ali presente, realmente, olhando, percebendo? Ou será que eu já estou pensando que daqui a pouco eu vou almoçar, que amanhã tem não sei o quê, que segunda-feira tem live com a Lívia de novo? Ou será que eu estou prestando atenção na pessoa, no que a pessoa está falando para mim? Estava vendo esses dias alguém fez uma pergunta para o Fábio Porchat. E aí ele falou assim, Fábio, você sempre conversa com as pessoas, parece que você está realmente interessado no que elas estão falando. Ele falou assim, mas eu tô. Porque se eu me dispus a estar de frente para aquela pessoa, eu vou aprender com ela, eu vou prestar atenção no que ela está falando. Por que eu vou perder o meu tempo estando de frente para ela, pensando em outra coisa? Então tenha presença. Olha para aquela pessoa, percebe o que ela está falando, escuta. Esteja ali. A gente também quer ser ouvido. A gente também quer que o outro tenha presença. Tem coisa pior do que você falar com alguém e a pessoa tá... E tá cagando pro que você tá falando. Será que a gente pode começar a perceber o quanto que eu tô realmente prestando atenção no que o outro tá falando, o quanto que eu tô disposta a observar aquilo ali? Cada vez que eu tenho vontade de discutir sobre alguma coisa, aquela discussão vale a pena? Eu estava me lembrando há um tempo atrás que eu e minha mãe, a gente aqui em casa, minha mãe botou um tapetinho de banheiro que eu não gostei. E aí eu briguei com ela. E eu falei, pra que eu tô brigando por causa de uma bosta, de um tapetinho de banheiro? Sabe? Isso vale a pena. Vale a pena a gente desgastar uma relação por causa de um tapetinho de banheiro, por causa de uma janela que não fechou, que fechou, que não fechou, por causa do jornal que não jogou fora. Então observa se isso faz sentido, sabe? Se vale a pena você entrar num estresse, você entrar numa briga, você desgastar uma relação por causa de uma bosta de um negócio, por causa de uma besteira. Todo mundo, eu vi aqui a Cristina falando, todo mundo. A gente observa, a gente às vezes, qualquer coisa irrita. Por que eu me irrito com qualquer besteira? Deixa pra lá. Pra que eu vou entrar numa briga por qualquer coisa? Por qualquer merdinha? Entende? Então é bem importante a gente perceber essa... É por isso, eu não brigo por nada, eu abstraio tudo. É
e a gente ri, sabe? Observar, rir. Ih, puta, esse tapetinho tá horroroso. Vou começar a rir disso. Ao invés de eu falar, porra, esse tapetinho horroroso. Onde já se viu? Tá louca de botar um negócio desse? Quando a gente pede a opinião de alguém e a pessoa dá a opinião, observa também você. Vê o que você acha que é verdade pra você. Entenda, deixa o tapetinho. Pois é, deixa o tapetinho. Eu tenho uma outra história muito boa com a minha mãe. Eu vestia uma roupa assim, né? Às vezes eu ia lá e perguntava assim pra ela. Quando ela for embora eu tiro. Eu vestia a roupa e falava assim, mãe, tá boa a roupa? Ela falava assim, tá ótima. Aí eu falava assim, por que você faz isso? Por que você diz que essa roupa tá boa só pra me agradar? Só pra se livrar do problema de eu achar que a roupa tá ruim e querer trocar de novo? Tipo, eu não aceitava nem a opinião dela. Porque eu achava que tava uma bosta a roupa. Por que eu não trocava? Por que eu não pegava e mudava aquilo ali e pronto, e dane-se, sabe? Não, é uma questão, é uma vontade de arranjar problema. De achar que o outro tá fazendo isso só pra te incomodar. Só pra te irritar, sabe? Aí a gente perceber isso. Da onde que eu tô arranjando problema onde não precisa? Por que que eu tô aceitando a crítica que não faz sentido? Por que que eu tô deixando me abater? Por que que eu tô falando, aí o outro tá acabando comigo? Por quê? Sou eu que tô acabando comigo, sou eu que tô deixando isso acontecer. Quanto mais a gente flui, quanto mais a gente aprende a entrar, a entender a nossa questão, mais fácil a gente flui nas nossas relações, mais fácil a gente consegue também colocar a nossa verdade para fora, a nossa autenticidade. Menos eu preciso da aprovação do outro, menos eu preciso da expectativa do outro, né? Me encaixar na expectativa do outro. Menos eu acredito que eu preciso me moldar para ser igual ao outro, igual a como alguém deseja. Tá? Deixa eu ver o que mais. Então, sim, pra gente resumir aqui, pra fechar, olhe pra si mesmo. Que eu falei durante essa live inteira. Se perceba. Olhe, pare. Te incomodou? Para. Antes de você reagir, para. Por que isso me incomodou? Será que isso é verdade? Ontem eu contei uma história aqui, né, que alguém falou assim, você gosta de ser gorda. Eu parei e olhei. Eu acho que ele tem razão. Talvez eu goste, porque se eu não me empenho para melhorar isso, se eu não faço nada para melhorar, talvez eu goste. Então eu parei. Ao invés de eu reagir, ao invés de eu querer atacar a pessoa, eu parei e olhei. Da onde que vem isso? Talvez ele tenha razão. Então, observa. Tenha consciência do que está acontecendo. Veja. Olhe para dentro de você. Para de agir no automático. Pare de olhar de forma automática para tudo que acontece na sua vida. Esteja presente. Perceba o outro. Olhe para ele como um espelho, que ele está te dando uma oportunidade para você crescer, para você desenvolver, para você se conhecer, para você trabalhar as suas dores, as suas mágoas. Queria agradecer a cada um que esteve aqui hoje. Obrigada, gente. Espero que... Estou vendo aqui que vocês gostaram. E, por último, mas não menos importante, anotem o que foi importante dessa live para vocês. Quais foram as ideias, quais foram as fichas que caíram, em que ponto que vocês acham que vocês podem mudar alguma coisa. Anote, é importante que você anote. Pode anotar num papel, pode mandar para mim por direct, eu vou adorar, ou então manda escrever lá no post, ou então pelo menos manda assim para mim, anotado, eu fiz, anotei, tomei nota. É importante que vocês façam isso, para vocês daqui a uma semana não perderem esse tempo, essa 1 hora que vocês investiram aqui. Anotem, tá? Façam, dê importância a esse tempo que vocês acabaram de investir nessa live.
Mais uns lembretes. Amanhã não tem live, tá? Amanhã é domingo, domingo é dia de descanso, não tem live. Mas eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp uma meditação do perdão. Pra gente trabalhar o perdão com os outros e com nós mesmos, tá? Também lá no grupo eu envio os replays das lives, resumo reflexivo. E na segunda tem live com o tema Calma, Beth, ainda dá pra ser abundante. A segunda-feira vai ser junto com uma amiga minha, a Thay. A Thay, ela é sensacional, ela tem diversas... aprendeu de várias formas, ela tem diversos... Como é que fala? Estudou várias coisas, é muito legal, ela tem muito conhecimento. Então a gente vai falar sobre abundância, sobre o que pode estar bloqueando a nossa abundância financeira, a nossa percepção de abundância, o que é ser abundante. Então na segunda-feira com a Thay. Amanhã não tem live, Bianca. A live é só na segunda. Posso até ver aqui o horário da live, peraí. De segunda... A live de segunda com a Thay é às 18h50. Calma, Beth, ainda dá pra ser abundante, tá bom? Espero vocês lá. Muito obrigada, tenham um ótimo final de semana. Um beijo. E não esqueçam de anotar, hein? Tchau.